A gente vive cercado por um universo de informações que simplesmente não vemos. E hoje, vamos mergulhar numa ideia que é, francamente, fascinante. E se a gente pudesse de fato enxergar os sinais que nos conectam à internet? Pois é, a gente está mergulhado em sinais invisíveis o tempo todo. Mas o que aconteceria se de repente eles ficassem visíveis? Sabe, é uma pergunta que parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a resposta, olha que interessante, está toda na física. Como seria o nosso mundo se essa camada invisível da realidade simplesmente aparecesse na nossa frente? E a resposta visual para essa pergunta, nossa, é surpreendente. A aparência de tudo ao nosso redor mudaria completamente. A gente estaria dentro de um espetáculo de luzes constante e super vibrante. Imaginem só a cena: esferas de luz, todas coloridas, pulsando e se espalhando a partir de cada roteador. As cristas dessas ondas de energia estariam separadas por uns 12 centímetros. Seria, nossa, uma paisagem totalmente nova feita dessas bolhas de dados. Tá, mas como isso seria possível? Para a gente entender como o Wi-Fi poderia se tornar visível, primeiro a gente precisa sacar o que ele é de verdade. E a resposta, acredite, é bem familiar. O segredo é o seguinte: a luz que os nossos olhos enxergam e o sinal que o celular usa, no fundo, são a mesmíssima coisa: ondas eletromagnéticas. A grande diferença está em como os nossos olhos conseguem perceber essas ondas. Então, o que muda tudo? O ponto crucial aqui é uma coisa chamada comprimento de onda. As ondas de luz que a gente vê, elas são minúsculas, do tamanho de átomos, praticamente. Já as ondas de Wi-Fi, bem maiores, com centímetros de comprimento. Essa diferença de escala, sabe? É isso que as torna invisíveis para a gente. Olha só esse diagrama. Ele mostra a estrutura de uma onda eletromagnética. A gente vê ali um campo elétrico e um campo magnético oscilando de forma perpendicular um ao outro e também a direção em que a onda está indo. E não importa se é um sinal de rádio ou a luz de uma estrela, a estrutura básica é essa aí. Mas olha, o Wi-Fi e luz visível são só a pontinha do iceberg. Agora a gente vai dar um zoom out, sabe? Abrir o campo de visão para enxergar o mapa completo de todas essas ondas. E mais importante de sacar aqui é que não existem só alguns tipos de ondas. Não, é um contínuo, um espectro completo. O que a gente chama de luz visível é só uma fatia minúscula que a nossa evolução permitiu que a gente enxergasse. E tá aqui o famoso espectro eletromagnético. De um lado, a gente tem as ondas de rádio, com comprimentos de ondas gigantes. Lá do outro lado, os raios gama, com comprimentos minúsculos. E tudo que está no meio, micro-ondas, infravermelho, a nossa luz visível, ultravioleta, os raios-x, é tudo, absolutamente tudo, o mesmo fenômeno. A única coisa que muda é o comprimento de onda e a frequência. É só parar para pensar em quantas tecnologias a gente usa que saem daqui. O rádio do carro, o controle remoto da TV, os raios-x no médico, todas essas coisas existem porque a gente entendeu esse espectro. E o nosso Wi-Fi, que foi o ponto de partida de toda essa conversa, ele mora bem ali, na faixa das micro-ondas. Ok, então a gente já viu o que é. Agora falta entender o porquê. Por que essas ondas, que são essencialmente a mesma coisa, têm efeitos tão diferentes no mundo? A resposta está na relação entre três propriedades fundamentais. Então, tudo se resume a duas características. O comprimento de onda é exatamente o que o nome diz, a distância de um pico da onda até o próximo. E a frequência é quantas dessas ondas passam por um ponto em um certo tempo. E o mais interessante é que essas duas coisas estão totalmente conectadas. E aqui vem a regra de ouro, a lei que comanda o espectro inteiro. É uma relação inversa, olha só. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E o mais importante, maior é a energia que essa onda carrega. É por isso, por exemplo, que os raios gama são infinitamente mais energéticos que as ondas de rádio. Vamos dar mais uma olhada no nosso mapa do espectro. Repare na seta de energia. Ela vai crescendo da direita para a esquerda, das ondas de rádio de baixa energia para os raios gama de altíssima energia. E é essa relação que explica tudo. Explica por que as micro-ondas esquentam a comida, por que a luz ultravioleta queima a pele e por que os sinais de Wi-Fi que estão ali na faixa de baixa energia simplesmente atravessam paredes e passam por nós sem que a gente sinta absolutamente nada. Então, quando a gente entende esse espectro, não é só uma aula de física, sabe? A gente está, na verdade, decodificando a linguagem fundamental da nossa civilização tecnológica. É sério? Parem para pensar um pouco. Praticamente toda a tecnologia moderna depende da gente ter dominado alguma parte desse espectro.
Sem esse conhecimento, não existiria comunicação sem fio, GPS, forno de micro-ondas, exames médicos avançados. A gente vive num mundo que foi construído em cima desse arco-íris invisível. E cada pedacinho do espectro que a gente aprendeu a enxergar com os nossos instrumentos abriu portas para novas tecnologias e para uma nova forma de entender o universo. Isso, claro, nos leva a uma pergunta final bem instigante. Qual será a próxima parte do mundo invisível que a ciência vai conseguir nos revelar? A busca, com certeza, continua.